Preciso contar também sobre a situação esquisita de Rian Francisco no São Paulo, atacante que havia deixado excelente impressão, desapareceu do mapa de Zubeldia. Salve, salve galera! Voltamos com mais um giro de notícias do Tricolor neste sabadão e trazemos as informações sobre os últimos preparativos do Tricolor para o Choque Rei, informações do Mercadão da Bola e muito mais. Antes, não se esquece de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal. O Oscar entra no final e claramente também sofreu com o gramado sintético do estádio do Pacaembu. Talvez por isso o presidente de São Paulo... Entrou a fala do Oscar, a sonora do Oscar, o Berner falou, eu não começaria com ele. Não. Por conta dessa relação tão distante entre o Oscar e o campo sintético ou pela característica de jogo do Oscar? Bom, partindo do pressuposto que o Zubeldia vai jogar com 5 na primeira linha, com 3 zagueiros e 3 atletas no meio-campo, eu já acho que o meio-campo fica bem assim, sem pegada. Ainda mais sem o Pablo Maia, né? Ainda mais sem o Pablo Maia, sem o Oscar. Com o Oscar jogando no meio de campo e jogando o Lucas, vindo ali fazer um outro jogador de meio-campo atacante, né? E o Caleri adiantado. Como a adaptação do Oscar está sendo difícil e ele teve dores no tornozelo recentemente, e no gramado sintético, os jogadores saem de campo reclamando que saem com mais dores no tornozelo, com mais dor no joelho. O jogador reclama disso. Sim. Porque Todos. Vamos só deixar uma coisa bem clara. A reclamação dos jogadores quanto ao gramado sintético, aos gramados sintéticos, não é especificamente ao gramado do Allianz Parque, não foi uma reclamação oficialmente pela questão física. Sim. Pela questão técnica do jogo. Extraoficialmente, quando vocês conversam com os jogadores, você conversa com muitos, todos reclamam da grama sintética. Todos falam que saem descadeirados do campo. Do jogo. E a né? questão maior é essa. Como o Oscar sentiu muito o jogo e não tem como testar a reação dele antes, eu acho que o Zubeldia deve pensar numa terceira opção. Se ele quer jogar tão aberto, com meio de campo tão assim, não vou dizer aberto, mas sem pegada, ele pode jogar com o Luciano, pedindo para o Luciano e o Lucas recomporem. E o Luciano costuma render bem no campo sintético. Exatamente. E deve estar louco para jogar. Mas não vai acontecer isso, não. Viu? Tudo bem. Eu só estou falando que é uma hipótese que deveria ser considerada pelo técnico, desde que ele vá atuar com uma linha de 3 realmente atrás. Se eu sou o Zubeldia, eu não descarto o Luciano para esse jogo. Mas não é nem sacar, o Luciano é reserva hoje. Eu não descarto. Não descarta. Começar com o não Luciano, saca. é isso? Eu começaria com o Luciano. No lugar? Do Oscar, por exemplo. Eu acho que é uma hipótese também. Do Oscar, por exemplo. Se o Oscar tem esse temor, e é um temor manifestado, o Lucas tem um temor. Sabe qual é o temor do Zubeldia? Isso até levando em consideração o que aconteceu na fase de classificação, como foi o jogo. Não que o Palmeiras teve volume de jogo, mas finalizou pouco, né? Ficou muito mais com a bola do que o São Paulo. O São Paulo praticamente não jogou. A comissão técnica do São Paulo, na cabeça da comissão técnica do São Paulo, neste jogo, se o São Paulo atuar do mesmo jeito que atuou na fase de classificação, o São Paulo perde. O São Paulo vai precisar jogar um pouco. E aí, você pode preterir dos 3 zagueiros, o que eu acho pouco provável, não acho impossível, mas acho pouco provável, porque bem ou mal você fica mais guarnecido. Ou, diferentemente do jogo da fase de classificação, você pode iniciar com os seus 2 jogadores mais diferentes, Oscar e Lucas. Os 2 ficaram no banco. Na fase de classificação, os 2 entraram no segundo tempo. Mas você sabe que o Palmeiras vai chegar muito pelos lados se fizer isso, né? Sim. Mas vai ficar no entorno da área do São Paulo o tempo inteiro cruzando bola. Mas qual seria a solução? Bom, há o entendimento no São Paulo que o São Paulo, dessa vez, vai precisar jogar um pouco. Sabe que eu não Não gosto. só se defender. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Corinthians e eu vou usar um raciocínio parecido, né? Porque o Corinthians jogou também no último jogo com 5 jogadores atrás, 2 volantes, que não tinham tanta pegada, assim. Não tinha nenhuma pegada. Um meio. Alex Santana e Bidon. Um meio e 2 atacantes. Né? O São Paulo tem algumas vantagens para jogar assim. Os atacantes do São Paulo marcam mais que os do Corinthians. Né? Participam muito mais da marcação, o Caleri e o Lucas, do que principalmente o Memphis, que não está muito afim de marcar. O Garro não está na condição física tão boa. O jogador que faz esse papel do 1 do São Paulo marca mais. É o suficiente? Não. Aí você precisa entender o que você quer do time. Porque e aí só, obviamente, não é uma expressão absoluta da verdade. Primeiro, o Palmeiras tem um time melhor que o do São Paulo. O Palmeiras tem mais jogadores para formação e até alteração da equipe do que tem
o São Paulo. Eu acho que o Palmeiras tem os volantes um pouco vulneráveis, ou melhor, irregulares, fazem grandes jogos e jogos ruins. Do meio para frente, o Palmeiras é muito forte. Se tiver a estreia do Vitor Roque, então a tendência é ser mais forte ainda, a não ser que a estreia seja uma decepção. Então o Palmeiras tem muitas alternativas ofensivas. Se você quer jogar contra o Palmeiras, você vai se expor. Essa é a ideia? Perfeito. Se é essa a ideia... Não, mas não é jogar. Jogar um pouco. Então isso pra mim é... Não, jogar um pouco não é o bastante. Não, mas vai ter que jogar. Contra o Palmeiras, contra o Palmeiras no Allianz, tem que jogar. Tem que jogar. Jogar um pouco não é suficiente. Não, mas controlar um pouco o jogo. Você São Paulo não fez isso. Você pode controlar o jogo de duas maneiras. A partir de ter muita bola ou a partir de fechar os espaços de qualquer jeito. Se você quer jogar, você tem que entrar com a linha de 4 atrás. E colocar os jogadores mais técnicos e ver se o tal do quarteto ou sem um deles, um trio, quarteto que não mais sem o funcionou Pablo até Maia. agora, não funciona. Então, E sem o Luiz Gustavo, que dificilmente vai jogar nessa não joga o Gustavo? Muito dificilmente. Tá voltando não de está lesão. descartado, mas dificilmente. Mas como é que o jogador volta de lesão e vai para uma partida? Fazer uma observação com relação ao gramado aí, acho que é legal a gente falar, não na discussão do gramado sintético em si, mas dos jogadores que jogam. Característica. Né? Característica. O que acontece? O temor pelo gramado, ele diminui a capacidade do atleta. Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que ter. Porque se você for, por exemplo, numerar, né? Quantos jogadores machucaram no gramado sintético? Mais ou menos que nem altitude. Quando você fala muito, você sente mais lá. Exatamente. Quando você tem o temor de se machucar, e os caras não estão acostumados a jogar no gramado sintético, isso diminui a capacidade. Por quê? Porque o movimento, ele fica limitado até com um receio. Sim. Então, assim, a hora que eu vou fazer uma movimentação mais rápida, eu mudo um pouco o meu movimento para que eu não corra risco de sofrer uma lesão. Então, assim, porque o jogo, ele muda em vários aspectos. O jogo, ele muda na altitude, o jogo, ele muda quando está muito calor, o jogo muda quando está frio, o jogo muda quando o gramado está mais alto, o jogo muda quando o gramado é bom, o jogo muda quando o gramado é ruim. Agora, o sintético, ele causa um temor no atleta. Então, assim, quando o Suárez ele não jogava no sintético, a preocupação dela era o quê? Ele tinha um temor de se machucar. E se ele entrasse, ele não ia produzir o que se espera, porque o cara tinha medo. Quando você tem medo de alguma coisa, é complicado. O Flamengo passou por isso com o De La Cruz agora. O Felipe Luiz falou, não, no sintético ele ia jogar. Mas quando o jogo foi pro sintético lá do Newton Santos, o De La Cruz não, ele foi uma opção fora do banco. Então, por quê? Porque o De La Cruz tinha um temor de se machucar e automaticamente essa capacidade de produção diminui. Então, eu acho que isso muito passa na escalação do São Paulo. Sabe? Porque assim, o Lucas ele tem capacidade de jogar em qualquer tipo de gramado. O Oscar tem capacidade. Mas assim, esse temor dos caras machucarem pode diminuir a capacidade e o São Paulo perdeu o poder de enfrentamentos. Tanto que eles entraram, essa é a discussão. Entraram 17 minutos. E por que o Palmeiras não tem isso? Porque o Palmeiras o Lucas até jogou alguma coisa. Não, o Lucas ainda pegou na bola. O Oscar não pegou na bola. O Lucas quase fez o gol. Lihal, uma outra opção que tem, só que aí o técnico precisa se expor. E é o pior momento do meu dia para se expor, porque existe a hipótese de ele ser mandado embora se o São Paulo for eliminado. Acho que só se for eliminado de forma vexatória. Ou se ele mudar muito a escalação, como eu vou falar. Porque se você quer fechar os espaços pelos lados, onde o Palmeiras tem muita força, principalmente do Estevão, e quer jogar com uma linha de 5 para reforçar a bola aérea, que o São Paulo tem problemas com a bola aérea, até no jogo em que o São Paulo jogou ali, o Flaco Lopes perdeu o gol de cabeça. Sim, perdeu 2 gols. As melhores chances, você faz a linha de 5, você monta uma linha de 4 no meio campo e joga o centroavante adiantado. Nessa linha de 4, você joga com 2 volantes, você tem que dobrar o lateral do lado esquerdo, jogar com Wendel e Enzo, jogar com o Lucas do lado direito para formar o quarteto no meio de campo, o Caleri, sem Oscar e sem Luciano. É bom lembrar Mas que o técnico precisa Cédric ter peito para fazer isso. É bom lembrar que Cédric é um jogo e sem Enzo bola. Não são propriamente laterais que apoiam. Cédric muito dificilmente vai jogar na segunda-feira. O Igor Vinícius tem, isso aí o Birner vai lembrar. Aí já tem mais bom aproveitamento no campo sintético. Costuma jogar bem no campo mas se você inverter a bola nas costas dele, o cara de cabeça ganha, a bola lá pra dentro e faz o gol. Eu acho que se o São Paulo atuar... Então a sua proposta é uma retranca, é isso, Se o São Paulo mantiver os 3... Se o São Paulo mantiver os 3 zagueiros, Igor Vinícius deve ser o lateral direito. Eu tenho... tem uma proteção nessa bola que o Birner falou, né? Com o terceiro zagueiro, né? Melhora bastante. Exato. Eu acho que você precisa decidir se você quer jogar ou se você quer se defender mesmo, segurar o jogo até um certo tempo, tornar a partida tensa. Quer ver a curiosidade? A gente tem um gráfico muito legal. O São Paulo o São Paulo é um dos que chiam, né? De jogar no Allianz Parque. Isso está ficando cada vez mais frequente, o aproveitamento... Tá aí o Oscar, então, uma peça importante desse São Paulo, falando sobre as possibilidades que o Zubeldia tem para armar o time, seja com 2 zagueiros ou com 3, que é a formação que ele vem utilizando, que ele utilizou na última partida, e sem o quarteto ofensivo.
É o que a gente dá para esperar do São Paulo nessa semi? Um São Paulo sem Luciano como titular, Luciano no banco e o trio ofensivo, é isso? A tendência é essa. É um São Paulo que vai defensivo e vai jogar explorando o contra-ataque. O Oscar, nessa entrevista, falou da dificuldade que tem realmente com um jogo que muda muito para ele no sintético. O Lucas já tinha falado sobre essa questão, mas o Lucas já tem um pouco mais de rodagem, tempo e até mesmo de ter jogado no próprio Allianz Parque. E é um São Paulo que vai tentar fazer o que já fez em outras ocasiões, buscar a classificação. Em Copa do Brasil já teve essa possibilidade, inclusive em Campeonato Paulista também, eliminando nos pênaltis. Então o São Paulo vai fechadinho, vai priorizando a zaga, que é o grande problema do Zubeldia nesse começo de temporada, de ajustar a defesa e sair explorando a saída de bola. O Alisson está muito bem, o Marcos Antônio é um jogador que faz muito bem essa coisa de rodar a bola e puxar a transição, apostar na velocidade do Lucas e apostar num Oscar sendo o jogador que ativa o time. Vira um 3-4-2-1. Quando volta, faz ou linha de 4 ou linha de 5, mas é 3-4-2-1. Lucas e Oscar, os criativos, atrás do Caleri. Só um detalhe sobre o sintético, eu não sou advogado do sintético, acho que tem que ter uma discussão séria, sóbria, sobre o padrão do Campeonato Brasileiro nos próximos 3 anos. O São Paulo jogou no gramado natural do Allianz Parque 9 vezes. Não ganhou nenhuma, empatou uma e perdeu 8. O São Paulo jogou 13 vezes no gramado sintético do Allianz Parque. Ganhou 4, empatou 4 e perdeu 5. O retrospecto do São Paulo no Allianz Parque, e não é por causa da qualidade do gramado, é por causa da circunstância do clube. O retrospecto do São Paulo no Allianz Parque é muito pior no gramado natural do que no gramado sintético. Mas PVC, eu acho que assim, eu entendo os números, mas eu acho que é muito uma opinião do jogador. Não, claro que sim. Eu acho que assim, a questão é assim, o Lucas acha que muda o jogo. Sim. Eles são os protagonistas do campo. Até aí tudo bem. É que eu acho que fica uma coisa muito chata. Muito clubista isso. Muito clubista. Claro, concordo com você. Quem olha o lado verde da coisa acha que, nossa, qualquer coisa vira assim. A ponto de chegar e falar em comentários assim, tipo, o Pablo Maia se machucou lá no estádio do São Bernardo, então é culpa do sintético. O gramado não tava, eu acho que se a gente entrar nesse negócio, fica uma loucura. E vai ter que jogar lá. Acho que ele tem que respeitar a opinião do Lucas, do Oscar e tudo bem. Sim, eu respeito a opinião do Lucas muito. Menos quando ele diz que prefere jogar no natural ruim do que no sintético bom. Aí, desculpa. Essa discussão aí eu discordo veementemente. Eu acho que a opinião dos jogadores tem que ser ouvida. E o meu ponto já foi muito claramente dito aqui. Sim. Você precisa dar 2 anos para tirar o sintético e definir o padrão. Você precisa de prazo e padrão. São as duas palavras-chave. Não é só prazo, é prazo para tirar o sintético e padrão do novo gramado. Para que todos tenham a mesma milimetragem e a mesma capacidade de circulação da bola. Então não é para você... Esse é o ponto central. Sim. Agora, não vou dizer que é melhor jogar num gramado esburacado de Tocantinópolis do que no gramado o ideal é um gramado natural, bem natural, conservado, bom, evidente. Isso é que é bom. Só estou dizendo pelo seguinte, a questão do sintético no Allianz Parque, isso não, como eu fiz questão de dizer, não é pela condição do gramado, é pela condição do clube em cada época. Mas o número é esse. O São Paulo jogou 9 vezes no gramado natural do Allianz Parque, não ganhou nenhuma, empatou uma e perdeu 8. Jogou 13 vezes no gramado sintético do Allianz Parque, ganhou 4, empatou 4 e perdeu 5. E o São Paulo vem sendo uma pedra no sapato do Abel Ferreira, independentemente do gramado. Alicia, essa formação, né, com um trio ofensivo, sem o Luciano, com 3 zagueiros, é a melhor para encarar o Palmeiras no Allianz Parque? As duas equipes, nenhuma delas brilhou aí nessa primeira fase de Campeonato Paulista. O São Paulo passou pelo Novo Horizontino com dificuldades. O Palmeiras quase não se classificou para a fase mata-mata do Paulistão, mas agora deixou chegar o Palmeiras, tem o mando, joga em casa. É a melhor forma do São Paulo se precaver e tentar passar de fase, né? Passando pelo Palmeiras, jogando fora de casa?
Luiz, o Zubeldia está tentando corrigir um problema que ele teve na reta final do Campeonato Paulista, né? O São Paulo teve um começo muito bom e uma segunda metade muito ruim, com uma sequência horrível, tomando 3 gols do Velo Clube, tomando gols de times que tinham uma das piores campanhas do campeonato. Então ele tem um problema defensivo muito grande. Eu acho que o Luciano faz muita falta. O Luciano é um jogador muito leve, é um jogador que joga pelos 2 lados do campo. Ele transita ali dentro do quarteto de uma maneira que eu acho que faz falta quando ele não está em campo. Mas, sem dúvida, tem sido muito difícil proteger o time defensivamente com o quarteto em campo, ainda mais agora com a ausência do Pablo Maia, que, como bem disse o Hernan, se machucou no gramado natural do 1º de maio no estádio do São Bernardo. Então, essa ausência é muito sentida pelo São Paulo, não tem um jogador à altura, né? Daí o São Paulo ter tentado ir ao mercado para poder suprir essa ausência. Então, eu vejo o Zubeldia meio tentando lidar com o que ele tem. O São Paulo tem um elenco curto, né? Perdeu quase 20 jogadores, contratou 4, então não tem muito de onde tirar. E eu acho que do ponto de vista criativo, de velocidade, o time perde muito sem o Luciano. Mas não obviamente, contra um adversário forte como o Palmeiras, e agora ainda mais reforçado com a chegada do Vitor Roque, ele tem uma preocupação defensiva, vai jogar na casa do adversário, não pode se abrir e correr o risco de tomar um gol cedo. Quero falar agora sobre Rian Francisco, uma das maiores promessas do São Paulo nos últimos tempos, desapareceu das escalações de Luiz Zubeldia. O centroavante de 18 anos de idade, que deixou excelente impressão durante a Copa São Paulo, não é utilizado há 5 jogos. Ele não saiu do banco contra Velo Clube, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Novo Horizontino. A última aparição do Rian Francisco foi contra a Inter de Limeira, num empate que rendeu muitas críticas em jogo disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Na oportunidade ele jogou apenas 22 minutos. E foi a única presença do Rian Francisco nos últimos 8 jogos do São Paulo. A verdade é que o Rian teve só 4 oportunidades no time de cima, com um gol no finalzinho da partida contra a Portuguesa e em outros 3 jogos entrando no final. A soma dos minutos do Rian Francisco no time de cima é de 99 minutos, pouco para alguém que se tem apresentado excelente condição e muito potencial. É bem verdade que o Calleri é o titular e o reserva imediato André Silva tem dado conta do recado, mas o torcedor são paulino tem pego no pé do Zubeldia por essa questão. Vale a lembrança de que o Rian Francisco não é o único atleta da base, muito badalado que joga pouco. O Henrique Carmo jogou ainda menos. Estreou com o São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão e não entrou mais em campo. Jogo em 20 de janeiro. Mesma situação do Negrutti, volante recém-promovido da base para o lugar do Pablo Maia, que passou por cirurgia para curar o ligamento do tornozelo. E o Palmeiras Quero falar agora sobre uma arma a mais para essa partida da semifinal, que é Vitor Roque, que chegou e foi apresentado hoje. Vamos ouvir Vitor Roque. Meus companheiros. Oi, Vitor, tudo bem? Flávio Latifi do UOL. Você chegou essa semana, fez poucos treinos e o Palmeiras já tem um jogo muito importante na segunda-feira. Estava em temporada lá na Europa, eu queria saber como é que você está fisicamente, se já está à disposição, se já pode começar jogando. Fala um pouquinho pra gente, obrigado. Sim, vinha jogando, vinha treinando e pouco a pouco vai entrando no ritmo aqui também. E sobre jogar, só depende do Abel. Sucinto, depende do Abel. Estamos encerrando de primeiro, então seremos sucintos aqui também. Ele chega jogando? Será? Olha, se eu fosse Abel Ferreira... Quer apostar? Quer apostar? Tá Angelelli e Vitor Roque. Angelelli... Se jogarem os dois de titular... Cada um compra uma garrafa de vinho. Você compra uma garrafa de vinho e eu compro uma garrafa de cerveja. Me convidem. Apenas me convidem. Fechou. Acha que joga PVC titular? Acho que joga titular. Também acha, Alicia? Também acho. Ele tá tão feliz, não dá pra botar. O menino tá a alegria do garoto de ter chegado no Palmeiras, precisa jogar. Acho que o Abel vai estar em choque na segunda-feira. Tá em choque, Vitor Roque? E é choque rei, hein? Então tá, né? Então vamos esperar, Vitor Roque. Precisando de reforços para qualificar ainda mais o elenco do São Paulo, Carlos Belmonte, diretor de futebol do SPFC, afirmou que o clube ainda não está fechado, seja para chegada ou saída de atletas. Segundo informações obtidas, o clube ainda busca por pelo menos mais um reforço. Em meio aos fatos e indignado com atitudes de Thales Magno no Corinthians,
Neto sugeriu que o atleta reforce o SPFC em 2025. A informação é da Rádio Craque Neto. Uma pessoa bem próxima dele diz que ele está insatisfeito porque não joga, não tem oportunidade e sequência. E aí ele quer ir embora, iniciou dizendo: cabe no Palmeiras, no SPFC, Santos, Flamengo, Vasco e em qualquer time do futebol brasileiro. Os números dele são bons, prosseguiu o apresentador do programa Os Donos da Bola da Band. Mas eu pergunto a você que assiste a esse vídeo, você aprovaria a contratação de Thales Magno pelo São Paulo? Comente aqui embaixo a sua opinião. E para você que ficou até aqui, clique no link abaixo para aproveitar os últimos dias oferta de lançamento do e-book A História do São Paulo, das origens aos dias atuais. Se você é apaixonado pelo tricolor paulista, vai se encantar ainda mais quando souber de tudo que revelamos neste e-book. Toda a trajetória do time da fé, os detalhes e curiosidades jamais divulgados pela imprensa. O perfil completo dos maiores ídolos que vestiram o manto sagrado são paulino e muito mais. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde estar falando.